em Belém a visitar a parte dos coches mais antigos do século XVI. Este é um museu novo, onde então tem os coches mais antigos. Segundo eu ouvi ali atrás, que a maior parte são derivados da fabricação italiana. Portanto, estes coches foram renovados, são do século XVI. Têm rodados com cerca de 1,50 m ou 1,60 m. Os acessórios, as ferraduras, os cintos. São uma beleza natural. Uma particularidade, este coche está aberto. Vamos mostrar o interior do coche. Levava o rei e a rainha, os fidalgos. Tem uma mesa central, portanto cabem aqui no mínimo 6 pessoas à vontade, ou então 7. Lá ao fundo há vários coches. O nome coche em espanhol será carro ou automóvel. Circulamos então para a outra parte. O Museu dos Coches está situado em Belém, aqui junto dos pastéis de nata e da Presidência da República Portuguesa, claro. Tem desde os coches grandes aos mais curtos, mas também com rodados enormes. Da outra parte, os coches são do século XVIII, aqui são do século XVI. Temos aqui uns coches particularmente devem terem a ver com o clero, com a igreja. Tem um género de uma bela dentro. Exatamente, cá está, deixem-me ler, viaturas de aparato religioso em Portugal foram recomendadas por Dom Pedro V para o transporte de imagens da Virgem na procissão da Nossa Senhora do Cabo, Espichela, que se realizava anualmente entre as várias freguesias do Concelho de Lisboa. Nestas berlindas destaca-se a caixa de envidraçada com 2 lanternas e no interior um pedestral para colocar a imagem da Virgem. Temos aqui então uma demonstração de como era antigamente as vestes, os cavalos a puxar então estes carros de teor religioso. Tem umas dezenas de coches. Cá está os arreios aqui à parte da frente deste coche. Tem umas cortinas em cabedal e tem uns pequenos vidros de miragem para verem para a frente. Portanto, este não tem aquele vidro, este não tem nenhum, este não tem qualquer proteção. É como um descapotável, digamos. Uma particularidade, este aqui é de pegar às costas.
A ver se eu consigo ver qualquer coisa. Veículos de passeio. Este é o veículo de passeio. Este aqui. Agora, estes, o que é que serão? Estes devia ser género de um andor. Veículos sem roda, são provenientes da Itália e de França. As leiteiras foram utilizadas na Europa desde o tempo romano até ao século XIX. Eram viaturas de caixa aberta ou fechada com lugares à frente a frente, digamos. Eram carregadas por duas mulas. Uau! Ou cavalos que se atrelavam aos varais. Duas mulas, portanto uma à frente e outra atrás. Ora, as mulas são mais pequeninas, portanto tinham aqui o espaço suficiente para encangarem aqui. Muito bem. Estas provavelmente é que são manuais, não tem espaço para mulas. As cadeirinhas eram utilizadas nas ruas estreitas das cidades no transporte da senhora da nobreza, membros do clero ou pessoas doentes. Portanto, também levavam pessoas doentes aqui nas ruas estreitas da cidade, como tem a cidade de Lisboa ou do Porto, ruas estreitas. Eram transportados por 2 ou 4 lacaios com correias de couro suspensas aos ombros. Os carrinhos de criança, que beldade! Eram provenientes em Portugal, na Inglaterra, na Itália. São semelhantes aos de agora, mais antigos, claro, muito mais antigos. Explicar para quê? Está aqui a imagem. Ora, um coche destes era pesado, antigamente passavam nos caminhos de terra batida e era preciso 4 ou 6 animais para puxar, porque eram veículos muito pesados e, como eu disse, eram coches de terra batida. Antigamente não haviam estradas como hoje há. Está aqui um museu bonito a visitar, super interessante. Há aqui algum funcionário. Eu vou ver se tento falar para alguém. Chama-se só. Olá, você está de serviço? Está. Olha, eu sou da revista Repórter X, situada na Suíça. Estou a fazer Sou da revista Repórter X. Sim. Estou a fazer um vídeo. Gostava de falar consigo, é possível? Com a câmara? É? Sim. Um bocadinho. Então, se me dá licença. Como é que a senhora se chama? Mas isso é... É uma revista na Suíça para dar a conhecer ao mundo, quem não conhece, o Museu dos Coches, em Belém. E depois também vamos descrever para a revista e possivelmente para um livro. Que é uma viagem cultural que estamos a fazer do Algarve ao Minho, com passagem em 2 televisões, SIC e RTP1. Tá bem. A SIC já é amanhã, a RTP1 é 31. A SIC a que horas? É no Alô Portugal, é à tardinha. E deve ser por volta das 7, não sei bem, ou 8 horas, não sei ainda bem. E falou com a diretora? Não falei. Não. Eu não quero que fale muito. Diga-me só de que século é que são estes coches, mais ou menos. Estes já são do século XIX. Século XIX. Já. E ouvi falar ali um jovem do século XVI. Quais são? Da outra É parte? o primeiro coche. É o primeiro coche. É. Olha, este museu moderno tem os coches mais antigos do que da outra parte. Não, aqui estão os coches principais. Como é que deduz a principal? Lá também tem coches bonitos, de todos os tamanhos. Pois, mas sim, também tem coches bonitos, mas vieram para aqui
A maioria dos coches. E mantém-se os dois porque não há espaço aqui só neste, querem manter os dois porque as pessoas conhecem mais a outra parte. Não, este é o novo. Agora eu não sei porque não. Querem manter o outro, não é? Exatamente. E o outro é mais acessível do que este. A nível de. De chegar lá é mais perto, aqui fica já mais distanciado, mas para trás a gente nem sabe onde é que é a entrada, não é? Porque Pronto, sempre foi é uma referência. É um museu de referência e bom, toda a gente conhece aquele museu, não é? Particularmente, quem é que visita este museu? Portanto, agora nesta altura do ano é mais os estrangeiros. O imigrante? Ou mesmo o turista? O imigrante também o turista. E mesmo o turista. Agora, nesta ocasião de verão, é o imigrante e o turista. Exatamente. O turista também vem mais no verão, não é verdade? Exatamente. Quer-me deixar só uma mensagem assim generalizada sobre o Museu dos Coches? Sei lá, eu acho que isto é história viva mesmo, porque principalmente a ala sul relata, portanto, a história de Portugal, não é? Claro que sim. E nós, os nossos... Os descobrimentos. Desculpe-me interromper. Exatamente. Desculpe-me interromper. É só este piso aqui? E há também há uma exposição moderna lá em cima de Aguarelas. Isso. Mas não tem a ver com esta temática. Olha, e portanto, os coches normalmente não há nenhum de construção portuguesa, ou há? Sim, há alguns de construção portuguesa, mas a maior parte é francês, alemão, italiano e espanhol também. Como é que adquiriram? O primeiro é espanhol, por exemplo. Como é que adquiriram estes coches? Como é que se adquiriram? Sim. Então foi os reis que mandaram fazer, principalmente o rei Dom João V, que foi um inovador na nossa história, não é? Um homem que tinha uma visão muito grande das coisas. Acho que também teve muito dinheiro, não é? Que ele veio do Brasil. Isto quer dizer que compravam na época para uso, mas não há coches que foram comprados recentemente, por exemplo, em leilões, essas coisas todas. Não. Gostaram num coche que está na Itália ou no Japão e compram e trazem? Isto foi a Rainha Dona Amélia, que tinha os coches no picadeiro antigo, um picadeiro grande, antigo. Portanto, preservou estes coches e manteve-os lá. Entretanto, ao longo das décadas, eles foram sendo limpos, foram sendo arranjados e foram trazidos ali para o museu antigo. Como houve falta de espaço, pronto, tiveram que fazer uma renovação e fizeram este museu novo. Isto é costelado pelo Governo da República? A manutenção disto é particular? Ou... Não, o nosso museu pertence à Direção-Geral do Património Cultural. É do Ministério do Ministério e pertence à divisão, portanto pertence à cultura, do Ministério da Cultura. Portanto, o Governo é que investe em tudo. O Ministério da Cultura. Muito bem. Então temos a exposição de Aguarelas em cima. Em cima mas não tem nada a ver com esta temática. É uma temática diferente, é pintores de Aguarelas. São quadros. Sim. São artistas da terra, ou não? Por acaso ainda não fui ver, mas sim, são. Sim. Onde é que é a entrada já agora? Deixamos então os museus dos coches. O senhor vira aqui à esquerda e tem acesso às Aguarelas, está bem? Obrigado. Obrigada. Vamos seguir no Repórter X, na página. Repórter X. Revista Repórter X. Esteja atento, amanhã estou na SIC. Obrigado. Voltamos então aqui à parte dos coches, à parte da entrada. À parte da entrada. Deixa-me dirigir aqui a um jovem. Olá. Estive ali a falar com a colega para a câmara, se tu aceitares fazer o mesmo. Uma coisinha rápida, pode ser? Não, que tudo não. Vai lá, leva-me só o coche mais antigo.
Qual é o coche mais antigo? Quero que me leves ao coche mais antigo. Gosto do Filipe II. Onde é que ele está? É o primeiro no fundo. Não podes vir comigo até lá? Não posso, não. Não podes? Mas podes-me falar sobre aquele coche? Não. De que século é? Diz-me só. Século XVI. Século XVI. É o coche mais velho. Talvez. E quem é que usava aquele coche? O coche foi trazido numa viagem do Filipe II fez a Portugal. E era o Dom Filipe II que usava aquele coche, na altura. O coche que eu trouxe até Portugal. Encontrado no chão. No chão? No chão. Vai já para a central. Ok, então muito obrigado. Nada. Nada.